Olá! Hoje nós vamos analisar uma das pesquisas mais transformadoras da psicologia social, um estudo que desafiou crenças e explorou áreas que contrapunham a verdade da época, buscando compreender fenômenos humanos complexos e aprimorar a convivência em sociedade. Um estudo que mudou para sempre a forma como entendemos as atitudes humanas. Nós sabemos que as pesquisas históricas são essenciais para o desenvolvimento da psicologia. Elas nos ajudam a entender como a subjetividade humana impacta o ambiente social e como podemos intervir positivamente nas relações interpessoais, além de permitir que a ciência evolua juntamente com as mudanças sociais, políticas e culturais vigentes. Por isso, deixe um questionamento. Você já parou para pensar se o que dizemos corresponde de fato ao que fazemos? Será que a resposta para essa pergunta sempre foi a mesma? E isso é o que nós vamos descobrir a partir de agora. Entre os anos de 1930 e 1931, nos Estados Unidos, um país marcado por forte preconceito contra asiáticos, Richard Lapierre realizou um estudo inovador. Na época, acredita-se que o comportamento era um reflexo direto das atitudes. Mas será que isso é mesmo verdade? Iremos descobrir com a publicação do artigo em 1934. Objetivos e hipóteses. Lapierre quis questionar essa crença, defendendo que não é possível afirmar como uma pessoa vai se comportar apenas com base numa atitude simbólica. Ele testou a hipótese de que atitudes nem sempre são bons preditores do comportamento real. Metodologia. Imagina só essa cena. Nos anos 1930, o sociólogo Richard Lapierre resolve embarcar em uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Ele percorre mais de 16 mil quilômetros ao lado de um casal de amigos chineses, visitando nada menos que 67 hotéis e 184 restaurantes. O curioso é que durante toda essa jornada, Lapierre observava, sem que o casal soubesse, como eles eram recebidos nos lugares por onde passavam. E o que ele viu foi surpreendente. Apenas um único estabelecimento se recusou a atendê-los. Mas a história não para por aí. 6 meses depois, Lapierre envia um questionário para esses mesmos hotéis e restaurantes com uma pergunta simples e direta: você aceitaria membros da raça chinesa como fregueses? Quem nunca disse se fosse comigo eu faria diferente? Mas na prática, quando a situação acontece de verdade, o comportamento nem sempre segue o discurso. Foi isso que Lapierre comprovou. Apesar de o casal chinês ter sido bem recebido em quase todos os lugares, mais de 90% dos estabelecimentos disseram que não os atenderiam quando responderam ao questionário. Ou seja, o que as pessoas dizem nem sempre corresponde ao que elas fazem. O estudo foi um divisor de águas. Mostrou que atitudes e comportamentos não andam sempre juntos, mudando a forma como os cientistas analisam o comportamento humano. Lapierre não dizia que questionários são inúteis, mas alertava: para prever o comportamento real, não basta perguntar, é preciso observar. Mesmo com críticas e limitações, o impacto foi imensurável, inspirando novas teorias e pesquisas até hoje. Reflexão crítica e atualização. O estudo levanta uma importante questão ética. Lapierre não informou o casal que estavam sendo observados, o que hoje seria antiético. E a diferença entre o que se diz e o que se faz continua atual. Muitos dizem que se preocupam com o meio ambiente, mas usam plástico. Condenam o preconceito, mas riem de piadas racistas. Será que somos tão coerentes quanto achamos? O estudo de Lapierre ainda ecoa nas discussões sobre comportamento humano. Ele nos lembra que atitudes isoladas não bastam. O que conta mesmo é o que fazemos no mundo real. Hoje, a pergunta não é mais se atitudes determinam comportamentos, mas em que situações, de que forma e até que ponto. E até hoje seguimos refletindo: será que o que a gente diz é mesmo o que a gente faz?